Olá, crianças! Vamos começar nossa aula hoje cantando em 3 línguas: português, espanhol e inglês. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es el Señor. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. E agora Deus é bom para mim. Vamos cantar devagar e depois mais rápido. Prontos? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom para mim. Vamos mais rápido agora? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom para mim. Deus não só é bom para mim, mas Deus é amor. Você sabe qual é o tamanho do amor de Deus? Mais vasto que o mundo, ainda mais alto que os céus, mais fundo que os mares é o amor de meu Deus. Eu sou tão fraquinho, tenho porém no Senhor santa alegria, prazer todo dia no seu amor. Nós vamos ver na nossa lição hoje que Deus é amor. E Ele disse que se nós conhecemos a Ele, se nós temos Ele no nosso coração, então nós precisamos também fazer o bem a outras pessoas. Você, por exemplo, gosta de ajudar a sua mãe em casa com o serviço? Precisamos ajudar aos outros com alegria. Gosto muito de ajudar no trabalho em casa, vou as louças enxugar, deixar tudo lindo. Gosto muito de ajudar no trabalho em casa, o quintal eu vou varrer, deixar tudo lindo. Gosto muito de ajudar no trabalho em casa, vou a cama arrumar, deixar tudo lindo. Gosto muito de ajudar no trabalho em casa, os brinquedos vou guardar, deixar tudo lindo. E a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, devemos fazer como que ao Senhor, para a honra e a glória de Deus. Quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo pra glória de Deus. Fazei tudo pra glória de Deus. Sim, quer comais ou quer bebais, fazei tudo pra glória de Deus. Agora nós chegamos no momento da história. Você está sentado, bem confortável? Vamos cantar agora. Alô, alô, aqui estamos nós. E depois vamos entrar na nossa história. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ao ouvir de Cristo a voz, quietinhos vamos pois ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Então, crianças, semana passada nós
encerramos a vida de Cristo. Nós aprendemos inclusive sobre como foi a ascensão de Cristo para o céu. E aprendemos que um dia Ele vai voltar. E nesse meio tempo Ele quer que nós espalhemos o Evangelho por todo o mundo. Mas hoje eu quero voltar atrás e ainda contar para vocês mais uma história, inclusive uma história que Jesus contou quando Ele estava aqui na Terra. É uma história que tem tudo a ver com os nossos dias, porque infelizmente depois de um ano ainda estamos aqui na pandemia, passando um momento difícil. Estamos vendo cada vez mais pessoas desempregadas, andarilhos na rua, pessoas passando necessidades. E a história que eu vou contar para vocês tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Certo dia, um doutor da lei, alguém que conhecia bem as leis lá do Velho Testamento, que Deus havia passado para o povo de Israel. Ele falou para Jesus assim: eu sei que os dois grandes mandamentos são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu a pergunta dele contando uma história. Jesus disse: certo dia um homem estava viajando de Jerusalém até Jericó. E de repente, no meio da estrada, no meio do caminho, ele foi abordado por ladrões. Esses ladrões roubaram tudo que ele tinha e o espancaram e deixaram ele como que morto no meio da estrada. Daí a pouco passou um sacerdote. Sacerdote era alguém que ensinava o povo sobre Deus, era ele que oferecia os sacrifícios a Deus no templo. Quando o sacerdote viu o homem caído lá na estrada, ao invés de ir lá e ajudá-lo, Jesus disse: ele passou de largo, passou longe, fez de conta que nem viu. Daí a pouco passou um levita. O levita era um ajudante no templo, ele ajudava a cuidar da casa de Deus. E também haviam levitas que lideravam o louvor a Deus, os cânticos. E esse levita também, quando viu o homem caído, a Bíblia diz que o homem estava meio morto. Quando o levita viu o homem caído lá no meio da estrada, passou longe também, fez de conta que nem viu. Por final, veio um homem montado no seu burrinho. E de repente ele viu também aquele homem espichado lá no meio da estrada, ensanguentado, todo machucado. Que coisa horrível! E esse homem que estava montado no jumento era um samaritano. E esse homem samaritano viu que o homem lá no meio da estrada era um judeu. Agora, os samaritanos e os judeus não gostavam um do outro. E geralmente eles nem se falavam, não se ajudavam. Mas esse samaritano, ele era muito bom, tinha o coração cheio de amor. E ele nem se importou que o homem que estava lá era de um povo inimigo do povo dele. Ele desceu do jumento, foi lá, passou remédio, fez curativos e pegou aquele homem tão machucado e colocou ele no seu jumento. Aí ele foi andando, guiando o jumento até chegar numa pousada. E lá ele passou a noite cuidando daquele homem todo machucado. De manhã ele teve que ir embora,
Mas ele pediu para o dono da pousada assim, ele disse, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Deixou um dinheiro com o dono da pousada para cuidar do homem machucado, mas ele falou, se você tiver mais gastos, daqui uns dias eu vou voltar por essa estrada e eu vou parar aqui e eu vou te pagar por todo o gasto que você tiver para cuidar desse homem. E então, Jesus perguntou para aquele doutor da lei assim, ele disse, qual pois destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O sacerdote? Ou o levita? Ou o samaritano? A resposta é óbvia, né, crianças? O samaritano. E crianças, olha só o que diz aqui em 1 João 4:8, diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, precisamos ter palavras amorosas, mas Deus não quer que a gente fique só nas palavras. Ele quer que nós mostremos o nosso amor pelos outros através de nossas ações. Aqui em 1 João 3, versículos 17 e 18, diz assim, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Esses versículos me fazem pensar no meu pai, porque o meu pai sempre teve um coração tão generoso. Se ele vê uma pessoa em necessidade, ele faz o que pode para ajudar essa pessoa. E eu lembro em especial de certa vez quando eu era criança. Eu cresci na cidade de São Paulo. E eu e os meus irmãos estávamos no aeroporto Congonhas com meu pai. Saímos do prédio, né, do aeroporto, voltando para o nosso carro. Já era bem no final da tarde, estava já escurecendo. E de repente a gente ouviu um garoto chorando. E vimos que tinha um garoto engraxate, junto com a sua caixa que ele usava, né, a caixa cheia de graxa, das coisas que ele usava para engraxar sapatos. Ele estava num canto, chorando, chorando sem parar. Então, meu pai pediu para eu e os meus irmãos sentarmos no lugar, enquanto ele foi lá verificar o que estava acontecendo com aquele garoto. Então, o menino contou para o meu pai que ele havia trabalhado o dia inteiro e havia ganhado um bom dinheiro para levar para casa, para os seus pais. Se não me engano, ele juntou uns 70 cruzeiros. Naquela época a gente não tinha reais, o nosso dinheiro era chamado de cruzeiros. E esse garoto havia juntado uns 70 cruzeiros com o seu trabalho ao longo do dia. E aí, quando ele juntou a sua caixa, as suas coisas, estava pronto para ir para casa, ele foi abordado por um bando de meninos maus que roubaram o dinheiro dele. Aí o garoto, chorando, falou para o meu pai, eu não posso voltar para casa sem o dinheiro. Minha mãe não vai acreditar que os meninos roubaram o dinheiro de mim. Ela vai pensar que eu brinquei o dia inteiro, que eu desperdicei o meu tempo e ela vai me dar uma surra. Eu não posso voltar para casa de mãos vazias. E o garoto chorava, coitado. Meu pai falou para o menino então, falou, engraxe o meu sapato, por favor. Naquela época, não tinha lei protegendo crianças do trabalho. Não era contra a lei crianças trabalharem para ganhar dinheiro. Então, meu pai se assentou e o garoto engraxou os seus sapatos. E na hora que ele terminou, meu pai abriu a carteira
e tirou R$ 70 ou 70 cruzeiros e entregou para o menino. Que surpresa, que alegria! O menino tinha aquele dinheiro todo para levar para casa. Mas meu pai não parou só por aí não. Entregou também um folheto que ensinava sobre Jesus. Ele explicou para o menino como que Deus nos ama tanto, que enviou Jesus aqui para o mundo para morrer na cruz no nosso lugar, levando os nossos pecados sobre si. Recebeu esse castigo, morreu, a fim de poder nos salvar. Então, isso foi melhor ainda. Bom, meu pai cuidou das necessidades físicas do menino, mas depois também cuidou das necessidades espirituais. E não foi isso que Jesus fez tantas vezes aqui na terra? Curava os doentes e salvava as suas almas. É importante a gente fazer o que nós podemos para ajudar o próximo que está em necessidade, mas também não esquecer de compartilhar o Evangelho. Todos nós podemos entregar um folheto para alguém e fazendo isso, estamos demonstrando o amor de Deus ao nosso próximo. O meu marido, o pastor Rômulo, foi para a igreja por causa de um folheto. Alguém deu um folheto para o meu sogro, o pai do pastor Rômulo. E foi por causa desse folheto que eles foram na igreja onde o meu marido recebeu Jesus como Salvador. Olha como é importante a gente entregar folhetos a outras pessoas, demonstrando o amor de Deus por essas pessoas. Que Deus nos ajude a ser assim. Você já ouviu falar na regra de ouro? É algo que está escrito aqui na Bíblia. Jesus disse assim em Mateus 7, versículo 12: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Que Deus nos ajude a viver assim, sempre fazendo o bem ao próximo. O próximo é a pessoa que está do nosso lado, né? Seja alguém dentro de casa, na escola, na rua. Que Deus nos ajude a ser um canal do amor de Deus na vida de outros. Vamos orar. Querido Pai do céu, te agradecemos pelo seu imenso amor por nós. A Bíblia diz, nós lemos que Deus é amor. E a maior prova de amor que o Senhor nos deu foi enviar o seu Filho para morrer na cruz, no nosso lugar, recebendo o castigo que nós merecíamos, porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio e morreu na cruz, recebeu o nosso castigo para poder nos oferecer a vida eterna. Eu oro, Pai, que se alguma criança está assistindo essa aula que ainda não foi salva, que ela possa orar e pedir perdão dos pecados e receber Jesus como seu Salvador. E, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a viver amando ao próximo como a nós mesmos, que possamos cuidar das necessidades de outras pessoas e principalmente compartilhar o Evangelho, Pai. Nos ajude a amar o próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém.